Vamos dar então início à aula 10 do curso de Filosofia do Estado. O tema dessa aula será Estado, Biopolítica e Guerra Permanente em Michel Foucault. Bom, então como de costume eu vou começar por uma breve apresentação sobre esse grande filósofo contemporâneo francês, Michel Foucault, que tem uma contribuição extremamente relevante para diferentes áreas do pensamento, que atravessa aí uma reflexão basicamente sobre três eixos, sobre a questão do saber, sobre o poder e sobre o sujeito, né? É claro que isso vai se desdobrar em diferentes temas, o pensamento dele também passa por diferentes fases, nos anos 60, a chamada arqueologia do saber, depois nos anos 70, o período da genealogia do poder, que é aquele que vai nos interessar mais de perto, e por fim, já no final da vida dele, nos anos 80, a questão especialmente da ética. Bom, e nesse período, Foucault contribuiu com diferentes textos, daqui a pouco eu vou falar sobre algumas de suas principais obras, e ele acabou morrendo prematuramente, em 1984, cometido pela AIDS, né, praticamente a primeira geração que foi acometida por essa doença. Bom, vamos começar então tratando um pouco dos seus principais livros, né? A produção do Foucault, seu primeiro grande livro foi justamente sua tese de doutoramento, A História da Loucura, né, que foi publicado em 1961, no qual ele faz uma análise das diferentes formas, né, da experiência da loucura e das formas como a loucura foi percebida e construída no interior de diferentes espaços, instituições, saberes, isso ao longo dos séculos aí 17, 18, o processo de patologização da loucura, etc. Né? É uma obra que teve um impacto depois importante, que influenciou vários movimentos da luta antimanicomial, enfim. Depois desse livro, Foucault publicou em 63 O Nascimento da Clínica, que é um estudo sobre o nascimento da anatomoclínica moderna, e ele faz uma descrição arqueológica sobre os saberes médicos e os diferentes discursos, uma relação entre o dizer e o ver no interior da medicina, é uma obra bastante interessante. Ainda nos anos 60, As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber, que é o livro que ele publica em 1969, eles fecham, digamos assim, um ciclo que é considerado o momento arqueológico do seu pensamento, né? Em As Palavras e as Coisas, que foi a obra que projetou Foucault como um grande filósofo do seu tempo na França, ele vai praticamente tratar das ciências humanas, né, do nascimento das ciências humanas, e é uma obra filosoficamente bastante densa, na qual ele vai descrever diferentes epistemês ou diferentes momentos em que se configura um determinado saber, baseado em certos discursos, e ele vai descrever basicamente a chegada da episteme moderna, a importância da figura de Kant nessa virada, né, digamos assim, que instaura, né, um novo momento, uma nova etapa, né, e nesse momento da episteme moderna, o Foucault vai mostrar justamente como se dá aí o nascimento das ciências humanas nesse momento, a partir do final do século XVIII. E na obra Arqueologia do Saber, basicamente o tema do Foucault, o que ele faz é uma espécie de balanço metodológico das estratégias de investigação que ele adotou nos livros que ele tinha escrito até então, né, basicamente então esses livros do período arqueológico, e ele procura ali explicitar melhor as suas ferramentas de investigação, de análise, noção de enunciado, de enunciação, as formações discursivas, etc. Ele também faz uma espécie de, não só uma apresentação do que foi feito, mas ele abre portas para novos rumos, para as investigações futuras que vão acabar realmente, em alguma medida,
influenciando seu pensamento para frente, alterando seu modo de pensar, né? Essa é uma característica, aliás, muito forte no Foucault. É um pensador que estava sempre se reinventando, sempre mudando suas estratégias de investigação, sempre propondo temas novos e maneiras distintas de enfrentar aqueles temas, né? Então é um filósofo difícil de ser classificado, de ser capturado, digamos assim. Ele mesmo, na Arqueologia do Saber, ele ironiza, né? Diz que ele brinca dizendo que ele ri das pessoas que tentam encurralá-lo, né? Colocá-lo em um determinado lugar fixo, né? Colocar uma etiqueta nele, etc, né? Então é um pensador em constante mudança, né? Que está sempre sempre experimentando, digamos assim, novos modos de pensar. Ele tem essa natureza um tanto ensaística sempre, né? Ou seja, de ensaiar ou de testar coisas novas, né? Enfim, então, a partir dos anos 70, primeiro o Foucault tem uma mudança na sua vida, né? Ele ingressa no Collège de France, que é uma importante instituição, né, conceituada, tradicional instituição acadêmica francesa, isso em 1970. Ele profere em dezembro de 1970 sua aula inaugural, que foi publicada depois com o título A Ordem do Discurso, que é, como o costume das aulas inaugurais, é uma aula na qual ele apresenta seus principais pontos de partida para o seu pensamento e também projeta pesquisas para o futuro, né, os temas que ele pretende abordar, desenvolver nos seus trabalhos no Collège de France. Muitos desses temas ele vai efetivamente desenvolver, outros não. Bom, isso em 1970, então, ele ingressa no Collège de France e a partir de então tem início aí aquilo que comumente é considerado como a fase da genealogia do poder em seu pensamento, né? E aí o tema do poder vai ganhar uma centralidade muito grande, não só como um objeto de reflexão teórico, mas também do ponto de vista do engajamento prático. Foucault vai se vincular a diferentes lutas do seu tempo, né? Especialmente isso logo no início dos anos 70, com o movimento, né, o grupo de informações sobre a prisão, que vai ser um grupo que vai lutar por melhores condições, por mudança no sistema prisional francês, etc. Bom, mas isso dentre muitas outras lutas que ele vai se engajar. Nesse período, então, dos anos 70, o primeiro livro importante que ele publica é Vigiar e Punir, em 1975. Esse é um livro fundamental para quem é da área do direito. Basicamente um livro no qual ele vai discutir uma mudança na razão punitiva. Ele vai analisar a emergência de uma nova economia de poder e uma nova forma, basicamente uma nova razão punitiva a partir aí dos séculos 17, a partir do século 18, basicamente, que ele vai descrever não só uma razão punitiva, mas uma espécie de emergência de uma nova tecnologia de poder, uma nova, inclusive, organização social, que ele vai chamar de sociedade disciplinar e o poder disciplinar, né? Esse é o tema por excelência de Vigiar e Punir, para além, é claro, de toda a reflexão sobre as formas como se pune, né? A mudança, né, nas estratégias, nos objetos da punição, na lógica punitiva, etc, né? Por isso é um livro, obviamente, de grande importância para quem é da criminologia, mas que ultrapassa em muito isso, né? Porque vai interessar a todo mundo que está interessado, que tem vontade, assim, a intenção de compreender melhor a sociedade moderna. Bom, e um ano após Vigiar e Punir, Foucault publica o primeiro volume da História da Sexualidade, que é A Vontade de Saber, que é um livro também no qual ele vai desenvolver a questão do poder, né? Vai desenvolver a sua tese da analítica do poder, que eu vou que é digamos assim, um desenvolvimento desse projeto de uma genealogia do poder e que tem agora como um objeto de análise especificamente a questão da sexualidade, a produção desse sujeito de desejo, para investigar isso, Foucault vai reformular, digamos assim, a maneira como a gente pensa o poder, né, para estabelecer
para, digamos, fornecer as bases necessárias para a gente entender melhor como se dá essa relação entre o sexo e o poder, entre o sujeito e as relações de poder na constituição de si mesmo, de seu próprio, enquanto sujeito de desejo, um sujeito de prazeres. Bom, essa coleção, né, a História da Sexualidade, tinha um projeto inicial que foi amplamente reformulado. Foucault demorou 8 anos para publicar o segundo volume, que foi bem diferente daquele previsto inicialmente, mas ele publicou no último ano de vida dele, em 1984, o volume 2, é o Uso dos Prazeres, e o volume 3, que é o Cuidado de Si. E agora, recentemente, veio a ser publicado o volume 4 da História da Sexualidade, que Foucault tinha já escrito, mas que não tinha finalizado ainda, feito a revisão final, e portanto não tinha publicado ainda em vida, e acabou sendo publicado póstumamente, que ainda não tem tradução aqui no Brasil, mas já tem uma tradução portuguesa, que é o livro As Confissões da Carne. Bom, dito isso, né, eu tratei aqui dos seus livros, dos seus principais livros, mas para além disso, né, um material fundamental, importantíssimo para a gente conhecer o pensamento de Foucault, acabou se organizando, ou vindo a ser publicado póstumamente, né? Além dos livros, nós temos basicamente 2 grandes fontes para estudar o pensamento de Foucault. Uma delas é a coleção Ditos Escritos. É uma coleção que foi originalmente publicada na França, no final dos anos, nos anos 90, e que foi publicada em 4 volumes. Né? O que ela traz são a pretensão era, né, organizar cronologicamente todas as publicações feitas em vida pelo Foucault. Né? E aí eles pegaram artigos em diferentes revistas, entrevistas que saíram em jornais, enfim, diferentes materiais, um material assim bem heterogêneo, que eles organizaram cronologicamente, que foi publicado nessa coleção. Ela já tem tradução para o português, só que a tradução brasileira dos Ditos Escritos é diferente da original, porque ela não é organizada cronologicamente, mas sim tematicamente. São 10 volumes organizados por temas. Bem, o propósito dessa coleção foi facilitar o acesso, né, porque eram textos já publicados, mas em diferentes países, em diferentes línguas, etc. E foi tudo reunido nessa grande coleção intitulada Ditos Escritos. Essa é uma fonte importante, né, permitiu a gente visualizar muitos temas, questões, posicionamentos, linhas de atualização que Foucault fazia, né, discutindo sua obra em diferentes lugares do mundo, né, contextualizando com questões mais contemporâneas, né, enfim, então as entrevistas são muito interessantes e os textos em geral dos Ditos Escritos fornecem muitos elementos para a gente estender aquilo que aparece nos livros de Michel Foucault. E para além então dos Ditos Escritos e dos livros que eu já falei, a terceira fonte importante são os cursos, né? Basicamente os cursos que ele proferiu no Collège de France, ao longo, desde 1970 até a sua morte, em 1984, com um único ano, que é o ano de 1977, que o Foucault não proferiu cursos, nenhum curso no Collège de France, porque foi um ano de licença sabática. Mas enfim, então foram vários cursos, né? E que foram publicados, organizados, né? Eles se basearam, né, em grande medida em gravações que foram feitas na época dos seus cursos. Os cursos deles, na época do Foucault, aliás, eram bastante... tinham uma visibilidade muito grande, atraía muita gente, etc. Foucault foi um grande orador, né, um grande professor, e o curso dele era bastante popular, digamos assim. Então, muitos foram gravados. Mas, para além disso, alguns, né, não foram totalmente gravados, e eles também levaram em consideração as anotações, né, de vários alunos, as notas do próprio Foucault. Então, havia um conjunto de fontes, né, material que permitia a publicação desses cursos. Isso foi feito aos poucos, a partir do final dos anos 90, e foi se estendendo até recentemente. E agora, né, já tem alguns anos, todos os cursos já foram publicados, e é uma sequência que aí sim permite a gente aprofundar vários temas, inclusive vai ser daí que eu vou retirar o material que a gente vai discutir mais
nessa aula de hoje, né? Então começa lá com as lições sobre a vontade de saber, e o Foucault vai avançando por diferentes cursos. No curso que nós vamos discutir aqui é o Em Defesa da Sociedade, que é um curso que Foucault proferiu, vamos lá então, que ele proferiu em 1976. Primeiro vale uma observação sobre o título desse curso. Esse título, aliás, nem é muito, a tradução não me parece muito feliz, né? Porque no original, como vocês podem ver na imagem, está escrito, entre aspas, né, Il faut défendre la société, que em francês significa, é um imperativo, né? É preciso defender a sociedade, ou temos de defender a sociedade, né? E no português, né, primeiro que a gente perdeu a forma imperativa, né, ficou em defesa da sociedade, mas para além disso, para mim o mais grave é que perdeu as aspas, né? E se a gente olha o título em português, dá a impressão de que o Foucault escreveu um livro em defesa da sociedade. No entanto, o livro, né, na verdade, faz uma crítica a esse discurso que se coloca em defesa da sociedade. Então, daí as aspas, inclusive, no título original, acho que elas são importantes. Mas bem, dito isso, vamos contextualizar um pouco esse curso. 76 é justamente o ano em que Foucault publica o primeiro volume da História da Sexualidade, e além disso é um ano seguinte à publicação de Vigiar e Punir, e portanto é um período no qual Foucault estava ainda no interior do projeto de uma analítica do poder, interessado no poder disciplinar também, mas é um curso no qual ele já indica novos rumos, né, aponta para novos temas, introduz a questão da biopolítica, sobre a qual eu vou falar nessa aula de hoje. Enfim, então é um curso que está ali no prosseguimento dos cursos anteriores, né? No ano anterior, o curso de 75, os anormais. Enfim, ele estende algumas questões sobre o poder disciplinar, mas ele já aponta para questões bastante que eram novas, né, para Foucault naquele momento. Bem, é um curso, então, como a maioria dos cursos do Foucault, que se estende, né, por um conjunto de aulas. Eu selecionei 2 aulas para tratar aqui com vocês. As aulas que eu selecionei foram a terceira aula do curso, que é de 21 de janeiro de 1976, e a última aula desse curso, que é a aula de 17 de março de 1976. Essas aulas que eu selecionei, acredito que trazem elementos interessantes para a gente discutir a posição do Foucault crítica em relação ao Estado, a necessidade de superarmos a teoria da soberania, etc. Isso sobretudo na aula de 21 de janeiro. E depois, na aula de 17 de março, o Foucault traz o tema da biopolítica, do racismo de Estado. E acho que é uma aula interessante para a gente também pensar essa nova configuração do Estado moderno. Bom, vamos começar então com alguns elementos, contextualizando melhor o curso. Primeiro, como eu disse, em 1976 a gente encontra um Foucault ainda levando a cabo o seu projeto de uma genealogia do poder. Nesse período, o que interessava Foucault, em grande medida, era não desenvolver propriamente uma teoria do poder, como a gente vai ver, mas sim uma nova maneira de analisar as relações de poder. É um projeto que o próprio Foucault vai chamar de uma analítica do poder, ou seja, um estudo, uma análise de como o poder funciona, e não uma teoria sobre o que é o poder. Então a questão para Foucault não é o que é o poder, mas sim o como funciona, como ele é exercido, quais instrumentos, quais objetivos, quais seus alvos, de que maneira acontece, etc. Então é muito mais uma descrição que tem uma natureza analítica. Há uma influência muito grande do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, no pensamento de Foucault. Essa influência perpassa a obra do Foucault e se mostra assim, em diferentes aspectos, mas nesse momento, a própria palavra genealogia remete ao livro, ao importante livro de Nietzsche, a Genealogia da Moral, mas para além disso,
enfim, tem um projeto filosófico que a gente pode chamar de genealógico, né, que Foucault reivindica, né, que ele apresenta em diferentes momentos, e que uma das, assim, para pegar algumas características básicas desse projeto, né, a ideia de uma negação do mito da origem, né, de desconstruir essas ilusões, essas mitificações sobre um passado, sobre a ideia de que aquilo que somos é uma produção humana, histórica, né, que é contingente, né, que poderíamos ser radicalmente diferentes daquilo que somos, né, que não tem que essas noções como natureza, né, a natureza humana, tudo isso enfim, é uma espécie de discurso construído para tentar justificar, geralmente, ou legitimar certas formas, certos interesses, certos grupos, né, enfim. Então, a genealogia ela funciona como um discurso extremamente crítico, que investe contra aquilo que a gente toma por natural, por evidente, por necessário, né, que vai mostrar por detrás disso como aquilo se constituiu, de onde aquilo vem, né, que que a origem não é nobre, né, digamos assim, que não há nenhum mito fundador lá na origem. O que existem são sempre uma espécie de conflitos incessantes, diferentes lutas ao longo da história, né, enfim. Então, a genealogia ela tem essa pretensão, né, de ser uma estratégia assim, de pensar que investe contra as nossas certezas mais arraigadas, as nossas crenças mais fincadas, assim, aquilo que a gente considera natural e evidente, né? Enfim, isso seria uma das características aí fundamentais da genealogia, e nesse ponto a influência do Nietzsche é muito grande no pensamento do Foucault de uma maneira geral, né? Enfim, não só de Foucault, Nietzsche influenciou muitos pensadores. Bom, o projeto, agora chegando mais próximo ao curso de 76, é fazer uma genealogia do poder, e nesse curso especificamente Foucault vai também fazer uma genealogia dos discursos históricos, né, as diferentes discursos sobre a guerra de raças, etc. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. E um dos temas centrais, que aparece logo nas primeiras aulas do curso, é a crítica que Foucault vai fazer ao discurso jurídico do poder, né? Basicamente, nesse projeto da analítica do poder, o Foucault então vai descrever diferentes modos de funcionamento do poder na modernidade, no início dos anos 70, Foucault começa traçando uma diferenciação. Em vários cursos e momentos ele diferencia o poder disciplinar, que emerge e que ganha, né, uma hegemonia na modernidade, no século XVII, XVIII, e ele vai contrapor ao antigo poder soberano, que é um poder que se conforma ainda no final da Idade Média, e que os mecanismos disciplinares, em grande medida, eles estendem, eles vão para além desse poder, em parte se contrapõem a essa estrutura de poder soberano. Ao invés de um poder que tem um centro definido, a figura de soberano, o poder disciplinar ele tem de ser capilarizado, né? Ao invés do mecanismo da lei, ele funciona por meio de uma espécie de normalização social. Ao invés das ficções de contrato social, também os mecanismos disciplinares rompem com essa figura de sujeito de direito, etc. Que a gente tem uma espécie de sujeito domesticado, produzido, né, nos seus pequenos, por meio de vários mecanismos que vão adestrando, né, conformando seus gestos, corrigindo os desvios, normalizando no sentido de corrigindo ou eliminando a anormalidade, etc. Né? Enfim, então, Foucault, em vários textos, Vigiar e Punir é um livro importantíssimo nesse sentido, ele vai contrapor o poder disciplinar ou mostrar a diferença entre o poder disciplinar e o poder soberano. E no fundo disso existe uma crítica que Foucault desenvolve em vários momentos ao que ele chama de discurso jurídico do poder. Basicamente, o discurso jurídico do poder ele confere uma centralidade ao Estado, à lei, ao problema da soberania, à figura do soberano, né? Essa foi uma maneira tradicional de se pensar o poder, tanto no direito quanto na filosofia política, né? Isso na filosofia política moderna, na tradição contratualista, enfim.
E o que o Foucault vai propor é uma espécie de uma outra abordagem, né? Uma outra estratégia de análise das relações de poder. Ele considera que essa descrição, esse modo de pensar do discurso jurídico, ele não permite que a gente capture bem, que a gente compreenda, dê conta de vários fenômenos, especialmente de fenômenos modernos, né, de certos modos como o poder vai funcionar na modernidade, obviamente então deixa-se na sombra determinadas manifestações ou modos de funcionamento do poder, e o desafio que o Foucault vai se propor a enfrentar é basicamente o de fornecer um novo vocabulário, uma nova maneira, uma nova inteligibilidade das relações de poder. É como se o discurso jurídico do poder ele nos desse um vocabulário, uma maneira de falar sobre o poder, né? Uma maneira de perceber o que é o poder. E essa maneira, em grande medida, ela é limitadora, ela é insuficiente para certas questões modernas e também contemporâneas, e daí o esforço digamos assim, de propor novos instrumentos de análise, e esse é o grande objetivo da analítica do poder, do projeto de uma analítica do poder. Bem, vamos então entrar nas aulas que eu selecionei, né? Essas observações iniciais que eu fiz foram mais no sentido de introduzir, né, e contextualizar melhor o curso, mas vamos agora seguir mais de perto os temas tratados nas duas aulas, né? Eu vou começar pela aula de 21 de janeiro, que começa, né, Foucault começa essa aula reafirmando algumas de suas críticas à teoria da soberania, que, como eu acabei de dizer, seria incapaz de analisar adequadamente as relações de poder e funcionamento na modernidade, né? Ele vai desenvolver uma série de críticas e ele vai então dizer que o objetivo do curso de 1976 é basicamente realizar uma análise do poder que seja liberta da teoria da soberania, né? Isso ele afirma na página 51 do Em Defesa da Sociedade. Eu vou ler essa passagem, diz Foucault. O projeto geral, o dos anos anteriores e o deste ano, é tentar desamarrar ou livrar essa análise do poder dessa tríplice preliminar do sujeito, da unidade e da lei, e ressaltar, em vez desse elemento fundamental da soberania, aquilo que eu denominaria as relações e os operadores de dominação. Em vez de fazer os poderes derivarem da soberania, se trataria muito mais de extrair histórica e empiricamente das relações de poder os operadores de dominação. Teoria da dominação, das dominações, muito mais do que teoria da soberania. O que quer dizer, em vez de partir do sujeito, ou mesmo dos sujeitos, e desses elementos que seriam preliminares à relação e que poderíamos localizar, se trataria de partir da própria relação de poder, da relação de dominação que ela tem de factual, de efetivo, e de ver como é essa própria relação que determina os elementos sobre os quais ela incide. Portanto, não perguntar aos sujeitos como, por que, em nome de que direito eles podem aceitar deixar-se sujeitar, mas mostrar como são as relações de sujeição efetivas que fabricam sujeitos. Fim da citação. Então essa é uma questão que em outros momentos o Foucault vai colocar nos termos, né, de pensar o poder a partir do fato da dominação, né, e não a partir de um suposto centro, da figura do soberano, né, dos discursos de legitimação, de nada disso. E ao fazer isso, então, o Foucault ele ressalta, né, que pretende partir das relações, então, como eu disse, de dominação, do fato de dominação, em sua multiplicidade, em sua diferença, a partir de onde o poder incide, das pontas, da ideia de uma capilaridade, sem procurar a base ou o centro da dominação. Então, a figura mesmo do soberano, a própria figura do Estado vão ser questionados. Depois, o Foucault vai, a partir de 1978, desenvolver uma outra estratégia para analisar o Estado, a partir do curso Segurança, Território e População, e a tese lá de governamentalização do Estado, etc. Mas a gente não vai tratar disso
nessas aulas. Mas, enfim, nesse momento há uma espécie de desconfiança na própria noção de Estado e claramente da noção de soberania. Bom, então, o Foucault vai se perguntar, na continuação da aula, como então realizar essa análise das relações de dominação. Se não vai ser por meio da tradicional teoria da soberania, como que seria feito então isso? E ele propõe fazê-lo por meio das relações de guerra, né? Então ele abraça um novo modelo, ele vai perseguir uma nova hipótese, né? Que ele vai chamar de hipótese da guerra ou hipótese Nietzsche, né? Porque é inspirada justamente no modelo bélico muito usado por Nietzsche. Isso ele diz na página 53, diz Foucault. Eis a espécie de questão preliminar que eu gostaria de focalizar um pouquinho este ano. A guerra pode valer efetivamente como análise das relações de poder e como matriz das técnicas de dominação? Vocês me dirão que não se pode, logo de saída, confundir relações de força e relações de guerra, é claro. Mas tomarei isso simplesmente como um caso extremo, na medida em que a guerra pode passar por ponto de tensão máxima pela nudez mesmo das relações de força. A relação de poder será, em seu fundo, uma relação de enfrentamento, de luta de morte ou de guerra. Sob a paz, a ordem, a riqueza, a autoridade, sobre a ordem calma das subordinações, sobre o Estado, sobre os aparelhos de Estado, sobre as leis, etc., devemos entender e redescobrir uma espécie de guerra primitiva e permanente? É essa questão que eu gostaria de formular logo de saída, sem ignorar toda a série das outras questões que será necessário formular e que eu tentarei abordar nos anos seguintes. Fim da citação. Então aqui o Foucault deixa claro que o modelo da guerra é apenas uma aposta metodológica, uma via de investigação que ele pretende seguir nesse curso de 76 para avaliar até que ponto isso é frutífero, até que ponto é uma boa estratégia para a gente pensar as relações de poder. Enfim, então é uma aposta metodológica, digamos assim. Ele não está dizendo que as relações de poder são como relações de guerra. Ele está dizendo que a gente pode analisar relações de poder por meio da ideia, da relação de conflito de guerra. Mas isso vai nos permitir ver algumas coisas, outras não, etc. Então é uma aposta metodológica. Vou ler uma outra passagem na qual o Foucault vai colocar questões, então, relativas a essa aposta, está na página 54, diz Foucault. Enfim, a questão principal que eu gostaria de estudar este ano seria esta: como, desde quando e por que se começou a perceber ou a imaginar que é a guerra que funciona sob e nas relações de poder? Desde quando, como, por que se imaginou que uma espécie de combate ininterrupto perturba a paz e que finalmente a ordem civil, em seu fundo, em sua essência, em seus mecanismos essenciais, é da ordem da batalha? Quem imaginou que a ordem civil era uma ordem de batalha? Quem enxergou a guerra como filigrana da paz? Quem procurou, no barulho da confusão da guerra, quem procurou na lama das batalhas o princípio de inteligibilidade da ordem, do Estado, de suas instituições e de sua história? Fim da citação. Então, esse conjunto de perguntas, e na sequência Foucault diz assim, cito novamente: quem no fundo teve a ideia de inverter o princípio de Clausewitz? Quem teve a ideia de dizer: é bem possível que a guerra seja política praticada por outros meios, mas a própria política não será a guerra travada por outros meios? Fim da citação. Bom, então aqui Foucault fala um pouco sobre qual o projeto, a proposta desse curso de 76. Ele quer investigar desde quando esse discurso que vê a guerra por detrás da suposta paz, da suposta ordem que foi estabelecida, as leis vigentes, o Estado, vê por detrás disso uma guerra incessante, permanente. Quais discursos fizeram isso? Ele vai contar, ao longo desse curso, ele vai falar de diferentes pensadores, momentos históricos, movimentos políticos, que de alguma maneira mobilizaram esse tipo de discurso, de mostrar, denunciar a guerra por debaixo da lei e da ordem e da suposta paz conquistada.
E aqui ele propõe, então, que a gente faça uma espécie de inversão da máxima de Clausewitz, né, esse general prussiano e tal, que dizia que a lei, né, que o direito era, o Estado, né, a política seria a continuação da guerra, aliás, a guerra seria a continuação da política por outros meios, né? E o Foucault inverte, ele vai dizer que não, que a política é a continuação da guerra por outros meios. O que Foucault está querendo dizer com isso? A ideia do Foucault é ressaltar o fato de que, olha, no final das contas, a guerra ela é como se fosse permanente, é como se houvesse sempre conflito que divide, de certa maneira, a sociedade, né? Há sempre vencedores e vencidos, há sempre aqueles que conseguem impor a sua vontade, criar as leis, fazer valer aquilo que querem, e aqueles que são excluídos, são subjugados, são silenciados, são oprimidos, né? Enfim, então a lei ela não é uma superação dos conflitos ou da guerra, ela não é uma conciliação, né, que vai, ela não fala em nome, né, de um suposto bem comum, ela é sempre o bem de um contra outros, né? Enfim, então, num certo sentido, a tese do Foucault é de que, olha, o direito, né, o Estado, as leis, né, a política, ela não é uma superação da guerra, né? Então, ao contrário daquela imagem contratualista típica de que havia um Estado de natureza bélico, uma guerra permanente, e aí, por meio do pacto social e da instauração da sociedade civil, a partir do momento que há um soberano, né, e que há um conjunto de leis vigentes em um território, é como se nós, então, superássemos aquele estado de guerra e passássemos a viver em paz, passássemos a viver sob uma ordem que visa o bem comum, etc. Essa imagem é que está sendo criticada, contestada por Foucault, né? No final das contas, a guerra é um estado permanente e a lei nada mais é do que um prolongamento da guerra, perceba? Ela não é uma superação da guerra, pelo contrário, ela é uma perpetuação da guerra, só que agora por meio de novas armas. O direito, o Estado funciona como uma arma no interior de uma guerra que nunca cessa completamente, né? Que tem momentos de maior ou de menor intensidade, mas que ela nunca é superada completamente, né? Ela não é ultrapassada propriamente dita. Enfim, então o Foucault diz que essa seria a proposta, né, de seguir ao longo do curso os novos discursos de guerra que aparecem no século XVII, na Inglaterra e na França, né? E aí eu vou ler uma passagem na página 58, na qual Foucault então diz o seguinte, né? Contrariamente ao que diz a teoria filosófico-jurídica, o poder político não começa quando cessa a guerra. A organização, a estrutura jurídica do poder, dos estados, das monarquias, das sociedades, não tem seu princípio no ponto em que cessa o ruído das armas. A guerra não é conjurada. No início, claro, a guerra presidiu ao nascimento dos estados. O direito, a paz, as leis nasceram no sangue e na lama das batalhas. Mas com isso não se deve entender batalhas ideais, rivalidades tais como as imaginam os filósofos ou os juristas. Não se trata de uma espécie de selvageria teórica. A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Fim da citação. Então aqui percebam um ponto que eu acho importante, né? Tipicamente genealógico, assim, essa passagem, né? Ou seja, desconstruir esses mitos de origem em relação ao Estado, essa ideia que são narrativas criadas para legitimar o poder, para legitimar o soberano, né? Para fazer parecer que tudo foi uma espécie de grande realização civilizacional, uma superação do primitivo, do bárbaro, da guerra, etc. Não, no final das contas, na origem de todo Estado que vai existir, como ele diz, todas as leis, todos os Estados nasceram do sangue, da lama das batalhas, foi sempre a imposição de uns sobre outros, né? São rivalidades que não são ultrapassadas, né? Que não há uma reconciliação no futuro, pelo contrário, as leis vão servir
para silenciar, excluir, oprimir, esmagar ainda mais esse outro vencido, derrotado, né? Enfim, então a lei nasce dessas batalhas reais, né? Não é essa guerra permanente não é uma idealização como Hobbes faz, né? Ou seja, pensar hipoteticamente uma ficção de um estado de guerra, mas que não é um estado real, não é uma construção teórica. Não, o Foucault está querendo apontar para a ideia de que, olha, na origem dos estados, tais como eles existem guerras reais, massacres, invasões, né? Dominações específicas. Bom, o Estado, então, não apenas nasce da guerra, mas ele vive numa guerra permanente, ele nunca pacifica essa guerra, né? Esse é o ponto. A guerra permanece e nós estamos sempre imersos na guerra. A gente sempre tem um lado, não existe uma posição acima do conflito de neutralidade. É impossível pairar por sobre a poeira da batalha. A gente está sempre envolvido nela, somos sempre adversários de alguém. Essa é uma passagem importante que Foucault diz na página 59. Segundo ele, a lei não é pacificação, pois sob a lei a guerra continua a fazer estragos no interior de todos os mecanismos de poder, mesmo os mais regulares. A guerra é que é o motor das instituições e da ordem. A paz, na menor de suas engrenagens, faz surdamente a guerra. Em outras palavras, cumpre decifrar a guerra sob a paz. A guerra é a cifra mesma da paz. Portanto, estamos em guerra uns contra os outros. Uma frente de batalha perpassa a sociedade inteira, contínua e permanentemente. E é essa frente de batalha que coloca cada um de nós num campo ou no outro. Não há sujeito neutro. Somos forçosamente adversários de alguém. Uma estrutura binária perpassa a sociedade. Fim da citação. Então, a tese é de que não há uma conciliação possível, né? Existem vitórias, mas elas são sempre parciais, né? Elas nunca unificam todos os lados em nome de um único ideal, de um bem comum, né? As vitórias, elas simplesmente colocam uns numa determinada posição de domínio, né? Detendo os meios, né, estatais e podendo impor suas leis, e outros numa posição de resistência, mas isso muda ao longo da história, mas no fundo o embate ele é contínuo, né? Cito novamente Foucault na página 60. Temos de redescobrir a guerra. Por quê? Pois bem, porque essa guerra antiga é uma guerra permanente. Temos de fato de ser os eruditos das batalhas, porque a guerra não terminou. As batalhas decisivas ainda estão se preparando. A própria batalha decisiva temos de vencê-la. Isso quer dizer que os inimigos que estão à nossa frente continuam a nos ameaçar. E não poderemos chegar ao termo da guerra por algo como uma reconciliação ou uma pacificação, mas somente na medida em que formos efetivamente vencedores, né? Fim da citação, né? E ainda na página 60, uma outra passagem na qual Foucault vai justamente apontar, né, para esse caráter histórico, político dos próprios discursos, no qual a gente tem sempre um lado, né, dizer o sujeito que fala no discurso, que diz eu ou que diz nós, não pode, e aliás não procura ocupar a posição do jurista ou do filósofo, isto é, a posição do sujeito universal, totalizador ou neutro. Nessa luta geral de que ele fala, aquele que diz a verdade, aquele que narra a história, aquele que recobra a memória e conjura os esquecimentos, pois bem, este está forçosamente de um lado ou de outro. Ele está na batalha, ele tem adversários, ele batalha por uma vitória particular. Claro, sem dúvida, ele faz o discurso do direito e faz valer o direito, reclama-o. Mas o que ele reclama e o que faz valer são os seus direitos. São os nossos direitos, diz ele. Direitos singulares, fortemente marcados por uma relação de propriedade, de conquista, de vitória, de natureza. Será o direito de sua família, de sua raça, o direito de sua superioridade ou o direito da anterioridade, o direito das invasões triunfantes ou o direito das ocupações recentes ou milenares, né? Então, fim da citação.
fica claro aqui não só que há uma batalha permanente que atravessa a sociedade, que a gente tem sempre lado, que não existe uma posição de neutralidade, como também que aquele que reivindica o direito não faz em nome de nobres ideais universais, em nome de todos e do bem comum. Faz reivindicando o seu direito. Então existe sempre, de certa maneira, um interesse que perpassa a afirmação desses valores que são supostamente ou vendidos como universais. Bom, dito isso, eu finalizo a primeira parte da aula e continuo a apresentação na sequência.